Retrospectiva 2018, os fatos que marcaram um ano, falando sobre a formação de governo por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em áudio e vídeo, o repórter Vitória Abel. A virada para o ano de 2019 será marcada pela expectativa de um novo governo no país. Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva de 63 anos, assumirá a presidência da República a partir do dia 1º de janeiro. Com a promessa de acabar com o toma lá da cá na política ministerial, a transição de governo do presidente eleito foi acompanhada sob os olhos atentos de seus eleitores e também de críticos. Ao todo serão 22 ministérios no governo Bolsonaro, 7 pastas a mais do que foi prometido no início da campanha eleitoral. Olha, se tiver que aumentar mais um ou dois, que aumente. A gente não pode prejudicar a administração da nação por ficção, número 15, né? Já está em 17, que adianta isso aí. Dos nomes anunciados como ministros, chama a atenção o número de militares. Serão 6 ministros ligados às Forças Armadas, a maior quantidade desde a redemocratização. Outros 7 nomes são filiados a partidos políticos, destacando-se aí a vantagem dada ao Democratas, que ganhou 3 ministérios. O da Agricultura, que estará sob a liderança de Tereza Cristina, o da Saúde com Luiz Mandetta e o Ministério da Casa Civil, chefiado por Onyx Lorenzoni, também articulador da transição. Além de Tereza Cristina, a equipe de Bolsonaro conta com mais uma mulher no primeiro escalão. A pastora Damares Alves comandará o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Com posições polêmicas, Damares se coloca contra a descriminalização do aborto e a favor do Estatuto do Nascituro, que visa garantir proteção total ao feto, incluindo situações de gravidez proveniente de estupro. Um dos nomes de ministros que surpreendeu a todos foi o de Ricardo Vélez Rodrigues, o filósofo colombiano que ficará à frente do Ministério da Educação. A indicação de Rodrigues surgiu após a bancada evangélica do Congresso protestar contra a possível nomeação do educador Mozar Neves, considerado pelos religiosos como alguém ligado à esquerda. Vélez Rodrigues é um forte crítico ao Lula, ao PT e ao ensino do marxismo nas escolas. Entre os nomes estrelados da equipe de Bolsonaro estão o ex-juiz federal Sérgio Moro, que comandará o superministério da Justiça e Segurança Pública, e o economista Paulo Guedes, que será o superministro da Economia. Conhecido como posto Ipiranga de Bolsonaro, Guedes comandará as atuais pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio e Serviços, que estarão reunidas no novo ministério. Parte das atribuições do Ministério do Trabalho também estará sob a responsabilidade do economista formado pela Escola de Chicago. Com uma forte agenda liberal, Paulo Guedes terá o desafio de ajustar as contas nacionais e aprovar uma reforma da Previdência. Vai haver uma reforma do Estado. Ele gasta muito com a Previdência, reforma da Previdência. Ele gasta muito com o juros da dívida, vamos transformar o Estado. A gente privatiza, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, hoje o dinheiro está melhor gasto, saúde e educação. Vale o mesmo para as distribuidoras da Eletrobras, vale o mesmo para várias empresas estatais que nós vamos privatizar. Levantando fortemente a bandeira contra a corrupção, o 5º ministro nomeado por Bolsonaro foi o ex-juiz Sérgio Moro. A partir dali, Moro dividiu com Paulo Guedes o posto de indicação de maior peso no governo de transição. Para assumir o cargo, Sérgio Moro precisou pedir exoneração do cargo de juiz federal após 22 anos de magistratura. Moro ganhou grande destaque à frente de processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Como juiz, condenou políticos e empresários famosos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Odebrecht. Moro havia prometido nunca se tornar político, em boa parte por conta das acusações da defesa de Lula de que o julgamento do ex-presidente teria sido tendencioso. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Um dos grandes desafios do ex-juiz será combater o crime organizado e as facções que agem dentro e fora dos presídios. O Brasil hoje enfrenta uma de suas mais graves crises de segurança, com situações que desembocaram até em intervenção federal em alguns estados. O governo Bolsonaro começa o seu mandato com alguns desgastes. O militar da reserva, que foi eleito com o comprometimento de combater a corrupção, tem pelo menos 3 ministros investigados e 1 condenado. Entre eles, Paulo Guedes,
Onyx Lorenzoni, Luiz Mandetta e Ricardo Salles. Quando subir a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro, além das controvérsias que o cercam, Jair Bolsonaro terá que encarar desafios dignos de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Bom, o Felipe vai comentar, mas Felipe, o presidente eleito Jair Bolsonaro acabou de colocar no Twitter, nós demos essa informação aqui ao longo do Jornal da Manhã, sobre a decisão do governo do Rio, por meio de um projeto de lei que foi aprovado, de acabar com a vistoria anual dos veículos. E Jair Bolsonaro escreve justamente sobre isso. Parabeniza o governo do Rio por extinguir a vistoria anual de veículos. Outros sim informam que faremos gestões no sentido de passar para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje o prazo é de 5 anos. Outros sim. Outros sim, muito bem, só né? falta usar a mesóclise agora do Michel Temer, né? O Jair Bolsonaro. Ele, em relação à redução do número dos ministérios, o número acabou ficando no meio termo entre a realidade existente durante o governo do Michel Temer e a meta anunciada na campanha. A realidade eram 29 ministérios, a meta era 15, ele acabou fechando o número em 22, obviamente durante a transição encontrou ali várias barreiras e fez algumas concessões, mas o importante do ponto de vista positivo é que está havendo um enxugamento da máquina pública, está havendo uma redução, ele está caminhando para o norte que ele apontou sem exatamente cumprir na sua integralidade a promessa de campanha. Mas é preciso reduzir o tamanho do Estado, sim, como defende o Paulo Guedes, um economista liberal clássico com formação na Universidade de Chicago, onde também tem formação o Joaquim Levy, que ele indicou para a presidência do BNDES. Aliás, espero que a caixa preta do BNDES seja realmente aberta, que Joaquim Levy não seja um entrave para isso, né? Que ele não tenha pudores em eventualmente comprometer os seus colegas de governo do PT, ele que foi ministro da Fazenda no governo da Dilma Rousseff. O Bolsonaro escolheu quadros técnicos em sua grande maioria para compor a esplanada dos ministérios. É uma diferença significativa em relação ao governo do Michel Temer. Eu estava comentando agora há pouco como ele colocou o núcleo duro do MDB, pessoal ali investigado para ter foro privilegiado, que não era necessariamente um quadro técnico, e dos governos do PT nem se fala, né? A gente sabe muito bem como é que o PT distribuía cargos no governo. Então, mesmo aquelas pessoas que têm algum desgaste, por exemplo, Luiz Henrique Mandetta, futuro ministro da Saúde, investigado por fraude à licitação e Caixa 2, quando ele foi secretário lá de uma pasta no Mato Grosso do Sul, ele é um médico ortopedista, né? Um deputado federal, mas que tem formação na área. Tereza Cristina, que foi criticada por ter concedido benefícios fiscais à JBS, é uma engenheira agrônoma de formação que foi escolhida para a pasta da Agricultura. Então, são quadros técnicos que têm algum desgaste aí no meio. O próprio Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que foi condenado outro dia por improbidade administrativa, ele atribui o caso à militância ideológica feita por ONGs nessa área ambiental. Deu uma entrevista aqui para o programa do Augusto Nunes, que está disponível no canal Jovem Pan News, em que ele explica esse caso e ele se defende absolutamente das acusações de uma maneira bastante convincente até. Ele espera que essa decisão seja revogada em segunda instância. E o presidente eleito Jair Bolsonaro acabou apostando em mantê-lo mesmo com essa condenação por improbidade administrativa, lembrando que os casos de corrupção, sim, onde houver denúncia robusta, como tinha dito o Sérgio Moro, poderão eventualmente afastar ministros. Obviamente seria melhor que eles estabelecessem critérios mais objetivos para esse eventual afastamento, mas pelo menos já são critérios melhores do que a gente via nos governos anteriores. Fica essa grande expectativa em relação à redução do tamanho do Estado. Eu vou falar sobre esse aspecto e outros mais culturais no meu comentário final, Tiago.